E aí, pessoal, questão de número 13 do capítulo 20 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos aí uma questão que vai ser bem trabalhosa. Fazia muito tempo que eu não resolvi uma questão com tantos itens assim, que nem ia até a letra O. Na verdade, eu acho que no capítulo 2, lá do volume 1, que é o nosso movimento em uma dimensão, tem uma questão lá que vai até a letra M. Então vamos aqui resolver bastante coisa. E não são tão simples assim também, né? Embora sejam muitas letras, né? A gente tem a tendência de achar que vai ser coisas simples. Mas não, vai ter muitos detalhezinhos que podem levar a pessoa a um erro em algum item dessas questões, dessa questão. É o que eu fiz, né? Eu tive que fazer muita coisa aqui, refazer, porque tinha errado, pegava um conceito, mas só que funcionava com outro, porque você tem que lembrar o que é que acontece em cada um dos trechos aqui dessa transformação gasosa. E aí nós temos o seguinte, né? A figura ao lado, que é justamente a nossa base para responder da letra A até a letra O, né, possui aí um V de 2,3, né? Ou seja, o volume ali, ó, V23, é 3 vezes o volume 1, que está ali também, né? Se você observar, vou até pegar aqui um pontinho vermelho para a gente marcar. Então veja só aqui, ó. Nós temos uma transformação aqui que é isocórea, né? Ou seja, o volume é constante, né? Isocórea ou isovolumétrica, é a mesma coisa. Então é o nosso V de 2,3, né? Então aqui, o volume aqui é 3 vezes esse volume aqui, que está aqui no ponto 1, né, das nossas transformações. N é o número de mols e um gás diatômico ideal passam por um ciclo no qual as moléculas giram, mas não oscilam. E aí está aqui a primeira pegadinha. Porque a gente vê em questões anteriores, né, que para uma transformação isovolumétrica, o calor específico molar é 3 meios de R, né, sendo R a nossa constante dos gases ideais. E para uma transformação isobárica, é 5 meios de R. Só que aqui nós temos moléculas, né, diatômicas, que naturalmente seria 5 meios de R, né? Tanto para uma transformação isocórea ou isobárica, mas elas não possuem oscilação, né? Não possuem energia de oscilação. Então esse valor muda, esse grau de liberdade muda para 7 meios. 7 meios. Para 7,5 para transformação isobárica e para 5 meios para a transformação isovolumétrica. E aí vamos começar, né? Nós temos o seguinte: determine P2, P1, ou seja, a razão entre a pressão 1 e a pressão 2. Ó, vocês já devem estar notando, e vocês vão ver, né, pelo vídeo, né, que essa questão aqui vai ser extensa, tá? Então o vídeo vai ficar longo. Então vamos lá. Nós queremos P2 sobre P1. Então, basta a gente apenas aplicar aqui, né, como a gente está considerando como sendo um gás ideal, né, que está ali no nosso enunciado. Então, pegamos a equação de Avogadro e igualamos ambos os lados, né, já que o gás está confinado, nosso nRT, né, número de mols e a constante não mudam, então a transformação PV sobre T é igual a P2 sobre V2. Né? Então, por que a gente pega aqui o 1 e o 2? Né? Porque lembre-se que aqui a gente tem a volume constante, né? E a gente quer a pressão. Ou você pode pegar ali a... Como é que se diz? Qualquer um dos lados aqui, né? Qualquer um deles. Estou ficando doido já. Porque ele quer P1 e P2. Então a gente vai pegar essa aqui, na verdade, né? P1 e P2, né? Aqui, entre esses dois. Entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Ai, meu Deus, tá foda, viu? Eu tô dizendo que essa questão me doidou. Então, nesse trecho aqui, ó, pega a linha aqui, ó, a linha em roxo, quer dizer, em rosa, né? Sei lá, que cor é essa? Não. Ciano, é? Essa cor? Não lembro. Tem uma corzinha que é magenta, eu acho, magenta. Então, pega aqui e você tem uma isotérmica, ou seja, temperatura constante nessa transformação. E a gente quer a razão das pressões nesse trecho, né? Entre P1 e P2. Ou entre 1 e 2, né? Então, P1 e P2. Como a temperatura é a mesma, então os t's no denominador se cancelam, né? O quociente vai dar 1 quando a gente faz um algebrismo.
sobrando somente, então, a razão entre P2 e P1, né, que vai ser igual ao inverso, né, dos volumes, né, porque vai ser V1 sobre V2. Só que a gente sabe que V2 é 3 vezes V1, né? Porque lembre só, esse volume aqui é referente ao volume no ponto 3 e ao volume no ponto 2, que são os mesmos, né? Então, como esses volumes aqui são os mesmos, então V2 também vale 3 vezes V1. Então, substitui, o quociente vai dar 1, né? V1 sobre V1, sobrando então 1/3. Então, a razão entre as pressões no ponto 1 e 2 é de 1/3. Isso significa, então, que a pressão em P2 é 1/3, né, ou 0,33 ou 33% do volume em P1. Matou, né? Massa demais aqui. Facílimo. Na letra B, ele quer entre as pressões no ponto P3 e P1. Então, tá aqui, uma adiabática. E aí, no capítulo anterior, capítulo 19, a gente tem um tópico lá que vai falar sobre expansão, quer dizer, transformação adiabática, né, de um gás dentro de um ciclo, né, dentro de um ciclo termodinâmico. Talvez já tenha saído questões sobre isso, né? Eu acho que já vai ter saído. Não, não vai ter saído ainda sobre isso. Vai sair um pouco depois. Esse vídeo aqui vai sair antes do tópico desse tópico que eu vou tratar agora aqui. Mas quando sair, né, você vai lá e dá uma olhadinha. Aqui eu já vou colocar a definição. Para uma expansão, ou perdão, uma transformação adiabática, nós temos esta relação aqui, né? Então nós temos P1V1 elevado a um gama igual a P3V3 elevado a um gama. O V que está elevado, tá? Só o volume, não a pressão. Então, entre o ponto 1 e o ponto 3, né? Que é justamente o que ele está pedindo ali na letra B. Já já a gente vai ver quem é esse gama, tá? Então, vamos lá. Reorganizando aqui, porque a gente quer P3 sobre P1, né? Então, vai ficar V1 sobre V3 elevado a gama, né? Porque vamos ter a razão entre duas variáveis elevada a uma certa potência. Como essas potências são iguais, a gente pode colocar ela dentro do parênteses, que elas vão estar elevadas à mesma. A razão vai dar o mesmo valor. Só que quem é V3, né? V3, né, como eu disse, né, é igual a V2, que é igual a 3 vezes o volume 1. Então, já coloca aqui. E aí está o nosso gama, né? Por definição, que a gente vê lá nesse tópico, o nosso gama é a razão entre o calor específico molar a pressão constante sobre o calor específico molar a volume constante. E a gente sabe que esses valores, né, é esses aqui, ó. A pressão constante, como eu falei lá no comecinho agora do vídeo, é 7,5 e a volume constante é 5,5, né? Já que a gente aprende por definição num tópico anterior do capítulo 19, né, que é calores específicos molares, quando nós temos, né, a pressão a volume constante, o grau de liberdade é 3,5 e a pressão constante 5,5. Só que como a gente retira o grau de oscilação, aí sobe os valores no denominador dessa fração. Então, para a pressão é 7,5 e para o volume 5,5. Né? E aí a gente faz razão sobre razão. E o volume ali, você vê V1 sobre V1, né? dá 1, então fica 1,5. E aí fazendo fração sobre fração, fica então aí P3 sobre P1 igual a 1 sobre 3, que é elevado a 7 quintos, né? Quando a gente faz fração sobre fração. Resolvendo essa fração elevada a uma potência, né, o denominador, nós vamos ter então que essa razão é de 0,215, ou 21,5%, né? Então, a pressão 3 é 21,5% da pressão 1. Na letra C, ele quer a razão agora entre as temperaturas 3 e 1. Então, vamos lá. Essa razão é justamente aqui, ó, na transformação adiabática. Então, veja aqui, temos uma transformação adiabática entre 3 e 1. Não dá para fazer entre 3 e 1.
A gente sabe que aqui eu acho que ele não pede, né? Deixa eu ver aqui. Até a letra ele não pede, porque obviamente, né, vai dar constante, né? Zero, seria zero. Quer dizer, na verdade a razão seria 1, né? Então, entre 3 e 1. Ajustamento, ou seja, ele quer a razão no processo adiabático. E aí a gente pega a relação da temperatura em um processo adiabático, que é o produto da temperatura pelo volume, só que esse volume é elevado a gama menos 1. Né? Onde gama a gente já sabe que é o quê? A razão entre Cp sobre Cv, que a gente já sabe que é 7 quintos, né? O resultado disso. Só que 7 quintos menos 1. Então, vamos reorganizar aqui. Então, nós temos T3 sobre T1 vai ser igual a V1 sobre V3, né? Porque a gente já sabe que vai ficar, como aqui ó, na nossa letra B, né? Vai ficar V1 sobre V3, só que o nosso V3 é quem? 3 vezes V1. Aí vai ficar a razão de V1 sobre V1, que dá 1. E aí fica 1 meio elevado a gama menos 1. Gama menos 1. Onde gama, a gente sabe que é quem? 7 quintos, né? Só que menos 1. E aí, resolvendo, nós temos então que a razão da temperatura no processo adiabático, né, entre os pontos ali 1 e 3, é 0,644, ou seja, 64,4%, né? Então, a temperatura 3 possui 64,4% da temperatura 1 nesse processo, né? Nesses pontos ali, entre esses pontos. Aqui não vai caber, vamos para a próxima tela. Próxima tela agora, a gente vai ter aqui um conjunto de perguntas relacionadas a cada trecho do processo. Nós temos o trecho em magenta, eu acredito que seja magenta. Se for outra cor, vocês me perdoem, tá? E corrijam aí. Que é entre o trecho 1 e 2, né? Isotérmico. Entre o trecho amarelo, né? Que é 2 e 3, né? Que é isocóreo. E entre o trecho adiabático, né? 3 e 1, que está ali em verde mar, ou é azul mar, não lembro. Então vamos lá. Entre o trecho 1 e 2, né? Onde o processo é isotérmico, né? A temperatura constante. Ele quer, na letra D, E, F e G, o trabalho sobre nRT1, o calor sobre nRT1, a energia interna do sistema sobre nRT1 e a variação da entropia sobre NR, onde N é o número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura 1 ali. Então, olha só, vamos lá. Trabalho, né? A gente quer entre os pontos 1 e 2, onde está acontecendo a isotérmica. Bom, na transformação isotérmica, nós temos o seguinte, né? Podemos pegar a definição para quando isso acontece, para o pequeno elemento de trabalho que ocorre nessa curva, igual a pressão constante vezes dV. Só que o que é que a gente vai fazer aqui? Essa definição aqui a gente já trabalha, eu acho que desde o capítulo 18 que ela aparece. Não, é o 19, questão número 13. Eu trato disso aqui, 19, capítulo 19, questão número 13. Que a gente vai fazer a integral disso aqui, que a gente vai ter uma variação do volume, né? E uma variação da pressão também. Então, ou seja, a gente pega aqui a definição do trabalho, a pressão constante, mas só que a pressão ela vai variar. Então, o que é que a gente faz, né? A gente troca a nossa pressão por nRT sobre V, porque a nossa pressão vai mudar em função do volume, já que o trabalho depende do volume. E o nosso T é constante, já que é uma isotérmica. Então, o que é que a gente faz? Retira esses termos constantes da integral, que vai ficar trabalho igual a nRT da integral de dV sobre V, né? onde essa integral vai do volume 1 até o volume 2. Né? Então, está aqui, né? Que é esse trecho arrosado. A nossa integral tem a cara de 1 sobre x, que é o quê? O ln, né? Então, vamos ter aí nRT, que multiplica ln de V2 menos ln de V1. Então, a gente sabe que a diferença entre os ln's vai ser ln da razão desses dois termos, né? Ou seja, V2 sobre V1. E o nosso nRT a gente pode dividir ambos os lados da equação por esse termo, né? Para ele aparecer ali no denominador junto com o trabalho. Então tá aí.
Ou nem apareceu, né? Mas vai aparecer na próxima tela, tá? Esse termo aqui no denominador junto com o trabalho. Então, quem é o nosso V2, né? Como a gente viu lá na letra B, nosso V2, né, vale 3 vezes o V1, né? Porque lembre-se, aqui e aqui o volume é constante. Então, é 3 vezes o volume 1 aqui. Então, vai ficar 3 sobre 1, né? De V1 e V1, né? Então, vai ficar somente 3, né? 3 sobre 1 é só 3. Então, tá aí. Tá aí. Agora sim passei para o outro lado, né? NRT. É muita coisa para lembrar, tá? Essa ficou muito extensa mesmo. Então, quem é o LN de 3? LN de 3 é 1.1. Então, tá aí. Trabalho sobre NRT é igual a 1.1. Mas aí você deve me perguntar, pô, mas a nossa letra D diz aqui que é NRT da temperatura 1. E aqui está só NRT. Tá, mas esse T aqui, tá? Como a gente está tendo um trabalho aqui, ó, que é isotérmico, então a temperatura no ponto 2 aqui é a mesma do ponto 1, tá? É constante. Então esse T é o nosso T1, tá? Embora não tenha escrito, mas é o nosso T1, porque a temperatura aqui é do ponto 1 é a mesma ao longo de todo esse processo até chegar no ponto 2, né? Então aqui T2, então não vai ter diferença, constante. Então esse T é T1. A mesma coisa vai acontecer agora para a letra E, F, G, tá? Eu só não escrevi, mas lembre-se que esse T é o nosso T1, porque ela é constante, né, ao longo de toda a curva. Então vamos lá para o nosso calor, né, letra E. A gente pode pegar aqui pela primeira lei da termodinâmica, aonde a energia interna do sistema é nula, né, porque não há variação de temperatura. Então, a quantidade de calor aqui fornecida é igual ao trabalho. Então tá aí. E quem é o nosso trabalho? Se você olhar, o nosso trabalho é igual a nRT de logaritmo de 3. Então tá aí. E aí isola, né, o nosso ln. Isolando o nosso ln, né, a gente sabe que o valor dele é 1,1. Então tá aí. Calor sobre nRT de 1, né, é igual a 1,1. Então tá aí, já calculamos a nossa quantidade de calor nesse processo. Aí a gente quer agora a variação da energia interna do sistema, que a gente já sabe que é zero, né? Mas eu quero mostrar que é zero, né? Então, pega lá a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é o quê? Calor menos o trabalho, né? Só que quem é o calor? O calor é nRT de logaritmo de 3. E quem é o trabalho? nRT de logaritmo de 3, né? Então, substitui, a gente vai ter a diferença, dá zero. É, verdade, tem que isolar, tá? Isola termos que são constantes, né? Então, nRT, e coloca do outro lado da nossa equação, que vai para o denominador. Então, fica o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 3, que dá zero. Então, tá aí. Variação da energia interna sobre nRT igual a zero. Vamos para a próxima tela, que aqui também não vai caber. Por fim, nesse processo, a gente quer a variação da energia interna do sistema. Então, vamos lá. Pega a definição. Variação da energia interna é calor sobre temperatura, onde aqui a temperatura é constante, não é? Então fica a definição mais simples da nossa entropia. Mas quem é o nosso calor? Nosso calor é nRT logaritmo de 3, não é? Então, ó, fica ali T sobre T, vai-se embora, e o nosso NR a gente isola ali junto com a entropia, né? E aí fica somente Ln de 3, que é quanto? 1.1. Então tá aí. Variação da energia interna sobre NR é igual a 1.1. Então veja só que muitos parâmetros têm o mesmo valor, né? Numérico, na verdade. Né? Então olha aí, né? N é o número de mols, né? E R é a constante dos gases, né? Para lembrar aí. Agora, na letra H, queremos todos esses parâmetros no processo de 2 e 3, né? Entre o processo 2 e 3 aqui, né? Ou seja, na transformação isocórea, né? A volume constante. Então, vamos lá. Primeiro, ele quer o trabalho nessa transformação. Então, olha só. Trabalho vai ser o quê? Por definição, né? Como é a volume constante, nós vamos ter nRT logaritmo de V3 menos logaritmo de V2. É quando a gente resolve aquela integral, tá? Aqui eu só não fiz o mesmo processo que eu fiz na letra
Eu nem lembro mais qual foi a letra que eu fiz isso, ó. Mas vocês vão ver aí, né? Só voltar o vídeo. A gente vai chegar lá no, né, vai isolar, tirar para fora da integral as variáveis que são constantes, né? E substituir o nosso, a nossa resolver a nossa integral, que vai ser 1 sobre v, que vai dar ln, né? Do ponto final até o ponto inicial. Nesse caso aqui, o ponto final é v3 e o ponto inicial é v2. Né? E aí a gente sabe que isso pode ser escrito na forma de razão, não é? V3 sobre V2. Só que quem é V3 e V2? Todos os dois são 3 vezes o volume 1. Não é? Então, podemos escrever como sendo logaritmo de 1. E isolando aqui os outros termos do lado esquerdo da nossa igualdade. Né? Então, vai ficar 3V1 sobre 3V1, que dá 1. E logaritmo de 1 é quanto? É 0. Mostrando, coerentemente, que uma transformação isobárica, nós temos um trabalho igual a 0. Né? Porque aqui não vai haver realização de trabalho pelo gás, né? Porque o volume foi constante. Que é só para mostrar, né? Você só poderia escrever, o trabalho é 0. Mas aqui eu quero mostrar, né? Porque como é que faz surgir aqui no denominador esse nRT, tá? Dessa forma aqui. Na letra I, nós queremos agora o calor. Então, vamos lá para o calor. Primeira lei da termodinâmica. Então, nós temos variação da energia interna igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, isso significa que a variação da energia interna vai ser igual ao calor aqui fornecido. Só que, do nosso capítulo anterior, 19, quem é a variação da energia interna nessas condições, não é? E a volume constante é o nosso NCV ΔT. Então, tá aí. Número de mols vezes o calor específico molar a volume constante, vezes a variação da temperatura nesse trecho. E quem é o nosso CV? É 5 meios de R. Né? Então, reescreve aí. 5 meios de R. Só que a gente tem que resolver agora a variação da temperatura, né? Que vai ser T2, né? T3 menos T1, né? T3 menos, T3 menos T2, perdão, tá? E aí, a T2 a gente já sabe, né? Lá na letra C, né? Que a gente viu isso. Na letra C a gente sabe que T2 é igual a T1, né? Então, a gente pode substituir T2 por T1 aqui. E o nosso T3? Bom, vamos pegar lá da letra C também, né? É a letra C? É, que a gente faz a razão entre as temperaturas, né? Lembra que na letra C nós temos essa razão aqui? Né? Então, isola o nosso T3. O nosso T3, então, ele é T1 sobre 3 elevado a 7 quintos menos 1. E aí substitui ali. Então, vai ficar com essa cara aqui. Ó. Nós temos T1 no numerador ali dessa soma de frações. Coloca ele em evidência e isola as variáveis que são constantes, né? Junto com a quantidade de calor. Então, vai ficar dessa forma aqui. 5 meios, que multiplica 1 sobre 3 elevado a 2 quintos, menos 1, né? Menos 1. Porque ali 7 quintos menos 1 dá 2 quintos, tá? Eu resolvi a fração ali do expoente. Resolvendo isso aí, nós vamos ter que calor sobre nRT1 é menos 0,889. E veja que o T1 apareceu naturalmente, né? Apareceu naturalmente aqui, que é justamente o que ele quer. É sagaz, essa questão aqui é muito sagaz. Safada ela, cebosa. Então vamos lá. Letra J. A mesma coisa agora para a variação da energia interna do sistema. Então tá aí. Variação da energia interna do sistema. A gente tem que o trabalho é nulo, né? Porque lembre-se, é ali entre o trecho 2 e 3, né? Então é isovolumétrica. Então, o trabalho não é realizado aqui. Então, temos calor igual à variação da energia interna. Como a gente quer a variação da energia interna, a gente vai fazer o seguinte, né? Substitui, né, o nosso valor do calor, né? Tá aqui a nossa resposta, né? Como a variação da energia interna é igual ao calor, quem é o nosso calor? Se você olhar aqui, ó, nosso calor, né, na resposta da letra I, é menos 0,889 nRT1. Né? Então, substitui aqui e isola as variáveis.
E aí ficamos com a energia interna justamente como na quantidade de calor para esse trecho. É igual a menos 0,889. Eu falei 881, não foi anteriormente? Carai. Então, olha só. Tá aí, energia interna. E vamos mais uma vez para uma próxima tela, porque aqui também não irá caber. Muito bem, agora a gente quer a variação da entropia nesse trecho, né? Então vamos lá. A entropia, né? Como aqui nós vamos ter uma variação de temperatura e uma variação do volume, né? Então a gente vai aqui resolver pelo modo da integral. Vocês me perdoem, eu falei variação do volume, né? O volume é constante, tá? A variação de temperatura aqui. E aí, a nossa entropia, ela está em função do tempo. Do tempo, caramba, esse T é foda. Da temperatura, né? Eu vejo T, eu quero falar tempo. E aí, quem é a nossa quantidade de calor, né? O nosso dq. Né? Essa integral está lá na definição também desse mesmo capítulo 20, né? Então, quem é o nosso dq, né? Ele é NCVT, né? Dos itens anteriores. Lembre-se que a nossa quantidade de calor é igual à nossa variação da energia interna, nesse trecho, e a nossa variação da energia interna, por definição, do capítulo anterior, né? Quando a gente vai lá ver calor específico molar, né? Por definição é NCV de T, tá? Então, coloca para fora tudo que é constante. Colocado para fora tudo que é constante, a gente vai ter um semelhante à integral lá do trabalho que a gente teve, né? 1 sobre t, né? Que é uma função 1 sobre x. A integral disso é o nosso ln, né? E aqui vai de t2 até t3. Então, substitui aí. Só que, outra coisa, né? Quem é o nosso CV? O nosso CV, né, a volume constante, é 5 meios de R, né? Então, tá aqui, é 5 meios NR, né? Que vai ficar. E aí, aqui vai ficar ln de T3 sobre T2, né? Então, substitui aqui. Que aqui eu já fiz a substituição, tá? Porque quem é o nosso T3? Nosso T3 é T1 sobre 3 elevado a 7 quintos de menos 1. E quem é o nosso T2 é T1, né? Como a gente viu em itens anteriores. E aqui eu isolei o nosso NR, né? Ficou aqui. E o nosso 5 meios ficou aqui mesmo. Aqui vai eliminar o nosso T e o nosso T1 e o nosso T1, né? Ficando apenas 1 sobre, que é fração sobre fração, né? Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 7 quintos menos 1. Que resolvendo a fração dá 2 quintos. E aí resolve tudo isso, né? Já temos o numeral aí, você coloca na calculadora e resolve. E aí nós temos que a nossa variação da entropia sobre NR é igual a menos 1,1. Agora, para encerrar, né, vamos para o último trecho, o trecho adiabático, né, que vai de 3 até 1, né, que é o nosso trecho em verde mar. E ele quer o trabalho nesse trecho, que é a nossa letra L. Então, vamos pegar aqui. Primeira lei da termodinâmica, nós temos o seguinte, que a gente vai usar ela, porque vai ser mais simples de chegar na resposta. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma transformação adiabática, não há trocas de calor com o meio externo, então esse termo aqui do meio vai-se embora. E aí, energia interna igual a menos a variação do trabalho nesse trecho. Aqui eu fiz questão de destacar, que é no trecho 3.1, porque é o seguinte, e vai ser mais simples por aqui por causa disso. Porque veja só, lembra da... Acho que isso a gente já vê já no capítulo 18, que num ciclo, né, termodinâmico, a variação da energia interna total do sistema é igual à soma de todas as variações das energias internas de cada trecho, né, de cada transformação. Ou seja, a variação da energia interna, né, que tem que ser zero, né? Porque como é um ciclo, né? Ela volta para o mesmo lugar. Eu já expliquei isso em questões em que a gente... as primeiras questões que a gente resolveu sobre isso, tá? Porque você sai de um ponto, faz as transformações e volta para o mesmo ponto. Então, se o sistema é isolado e não há percas para o meio externo, então isso significa que saindo do mesmo lugar e voltando para ele, né?
Então, você tem um deslocamento nulo. Então, vai ser esse resultado vai ser a soma da energia interna, né, da variação da energia interna entre o trecho 1 e 2, 2 e 3 e 3 e 1. Onde a gente já sabe qual é a variação da energia interna nos outros dois trechos. Né? Então, a variação da energia interna no trecho 1, 2 é zero. A gente já sabe que é zero, né? Lá no início dessa questão. Porque nós temos uma isotérmica, né? Então, transformação isotérmica, a variação da energia é igual a zero. Então, isso significa que a variação da energia interna no trecho 3, 1 é igual à variação da energia interna no trecho 2, 3, né? Com o seu negativo. E aí substitui o valor dela, né? Que está lá. Eita, caramba, nem lembro qual foi a letra que a gente calculou isso. Mas eu vou colocar aqui, ó, que é menos 0,889 nRT1, né? Eu vou olhar qual foi a letra para poder dizer. Não, vocês olham aí, né? O vídeo está aí, vocês é só voltar e ver. Então, esse valor, né, numa multiplicação de jogo de sinais, dá um valor positivo, né? Então, nós temos aqui, então, que a variação da energia interna nesse trecho adiabático é 0,889 nRT1. Só que a gente já tem um valor negativo ali, né? Então, quando faz a substituição, vai ficar negativo do mesmo jeito. E isola o numeral, né? Porque a gente quer o trabalho sobre nRT1. Então, tá aí. Vai ser menos 0,889. Letra M agora, a quantidade de calor. Então, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. Né? A gente quer isso aqui. A gente sabe que no processo adiabático, né, como eu fiz aqui, né, ó, só que a quantidade de calor é zero, né, porque não há trocas de calor. Mas vamos fazer de uma forma que apareça esse termo ali embaixo, né, do nosso Q. Porque lembra, a nossa letra M que é Q sobre nRT1, né? Então, isola o nosso Q, a gente sabe que é a soma da variação da energia interna mais o trabalho. E está aqui, né? Ó, quem é a nossa energia interna? 0,889 nRT1. E quem é o nosso trabalho? Menos 0,889 nRT1. Então, coloca o nRT1 em evidência, divide ambos os lados por esse valor, para ele aparecer do lado esquerdo, e faz a operação 0,889 menos 0,889, que a gente sabe que dá zero. Então, tá aí. Quantidade de calor, né, é zero nesse trecho. Na letra N, a gente quer agora a energia interna. E a gente sabe, né, pela primeira lei da termodinâmica, onde o calor é nulo, né, porque não há trocas de calor no trecho adiabático, a gente sabe que a variação da energia interna é menos o trabalho. E como o trabalho é menos 0,889 nRT, né? Tá aqui, ó. É só jogar esses caras aqui. Olha aqui, ó, é esse valor aqui, substitui. Então, nós temos menos o trabalho, que vai ser menos o valor 0,889 nRT1. Então, nós temos que é positivo. Obviamente, né? Porque a hora está aqui. Ó. Já está aqui a resposta também, né? O bom é que nessa parte final já fica meio que a resposta de um está já no item do outro, né? Então, muito bom. Para finalizar, que já vai mais de meia hora de vídeo, a variação da entropia. Por definição, a gente sabe que num processo adiabático a entropia é nula no sistema. Mas vamos fazer de uma forma em que apareça o NR ali, né? Sem violar também nenhum princípio físico, né? Bom, como o ciclo como o nosso sistema termodinâmico ele é cíclico, né? E isolado, e não há perca nem criação de energia nenhuma aqui no sistema, a gente vai, por definição, deduzir que como é que se diz? Considerar que o sistema ele é reversível. Era isso que eu estava querendo falar. Dessa forma, então, a entropia do sistema, né, não se altera. Lembre-se, num sistema isolado, né, principalmente nessa transformação cíclica aqui, se o processo ele é reversível, né, ele está sendo reversível, se considera que ele é reversível, então, no mínimo, a variação da energia, perdão, a variação da entropia do sistema é nula. Então, nós vamos ter aqui
a soma de todas as entropias, né, sendo zero. Cadê? Eita, eu esqueci de escrever o trecho que fala que é zero, tá? Isso aqui é zero, era para eu ter colocado aqui a setinha com zero aqui. Isso aqui é zero. Então, nós temos a entropia no trecho 1, 2, 2, 3 e 3, 4. E aí, nós temos o seguinte. Recapitulando, como o sistema é fechado, cíclico e considerando que ele seja reversível, a variação da entropia no sistema, como todo, no mínimo tem que ser nulo, né? Porque lembre-se, no sistema isolado, ou ela é zero ou ela aumenta, né? Ela nunca diminui. Então, vamos considerar que seja zero. E aí nós temos, então, que esse ΔS, que é a variação total da entropia do sistema, é zero. O que significa, isolando o nosso trecho que a gente quer, que é ΔS3, 1, né, tem que ser igual ao negativo, né, a soma negativa de ΔS1, 2 e 2, 3. Né? E quem é ΔS2, 1, 2, né, que a gente viu lá atrás? É menos 1,1 NR. Né? E o nosso ΔS2, 3 está aqui, ó. É menos, né? Aqui é a resposta aqui, ó. É menos 1,1 NR, né? Então tá aqui, menos 1,1 NR. O que vai dar aqui, né? Uma operação de termos iguais com números ou com sinais opostos. O que significa que dá o quê? Zero, né? Coloca o NR em evidência e divide ambos os lados por NR, para ele aparecer do lado esquerdo, e faz a subtração entre 1,1 menos 1,1. Então, nós temos a nossa variação de entropia nesse trecho nula, o que, por definição, é o que se caracteriza, né, numa expansão, numa transformação adiabática. Né, não há variação de entropia quando acontece isso, entendeu? Isso está lá na definição do nosso livro. E aí mostramos aqui que isso realmente aconteceu aqui. Né? Só que ele quer em termos de ΔS sobre NR. Muito bem, pessoal. Questão muito extensa, muita coisa para fazer, muito detalhezinho, muita coisa para lembrar, muitas minúcias para você ficar de olho ali, muitas respostas dependendo de outras, né? De outros itens aqui. Veja só quanta coisa eu tive que pegar de outra lá. Então, é uma questão assim complexa, extensa, né? Dá até para colocar somente ela numa prova, né? Somente ela para você fazer numa prova só. Isso já daria muita dor de cabeça à galera que fosse fazer uma prova dessa. Obviamente que ela não é impossível de se resolver, né? Então veja, com um pouquinho de esforço dá para fazer ela, mas ela é cansativa, extensa. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais e para nos dar essa moralzinha. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.